uma parada dele no passado trair, e aí ele ter essa transformação dentro dele. Como é que foi isso para você? Então, a verdade, Pablo, eu confesso que quando a gente viveu essa fase do casamento, o que mais me tocava é porque eu conseguia ver o Rafa além do que ele estava me mostrando naquele momento. Então, por exemplo, naquele momento ele estava me mostrando um cara que não tinha respeito, um cara que não amava a família. O Rafa não ficava em casa. Então, assim, era pouco tempo a gente tinha juntos em casa, a gente não tinha diálogo, a gente não tinha abraço, não tinha carinho. Só que hoje eu agradeço a Deus porque eu tive a sabedoria de ver o que ninguém via. Então, o que me chamava a atenção era o coração do Rafa, porque apesar de ter esse jeitão dele, a casa era muito engraçada. O poucos segundos que ele ficava dentro de casa, de repente tinha 100 pessoas lá fora chamando ele. Então era difícil ele ficar em casa porque ele sempre é um cara muito querido. Então isso me contagiava o coração dele. Às vezes o Rafa chegava em casa descalço porque tinha dado tênis para alguém no meio do caminho. E aí comprava uma roupa, ele não tinha muita roupa quando eu conheci ele, ele tinha pouca roupa. E aí quando comprava uma roupa nova, dava tudo que tinha para os outros. Eu falava, cara, esse cara é diferente. E o Rafa sempre morou em casas muito simples mesmo. E aí me chamava a atenção porque na casa nenhum cômodo tinha piso, mas no quarto dele tinha. Nenhum cômodo tinha uma cama arrumadinha, mas a cama dele era arrumada. Ninguém da família tinha guarda-roupa, mas o Rafa tinha lá de 2 portas, 2 camisas, uma bermuda e uma botina, mas tinha. Loucura. Então essas coisas foram me chamando a atenção. Por exemplo, depois ele foi comprando um carrinho simples, mas o carro era sempre o quê? Bem cuidado. Então tudo do Rafa era com muita excelência. E aí eu ficava muito orgulhosa dele, porque ele às vezes trabalhava o dia inteiro carregando caixa. Quando eu conheci ele, ele ainda trabalhava no mercado, né, descarregando, depois virou empilhador. E ele não se hesitava um dia de ir lá em casa, ele não afrouxava, ele chegava lá em casa e parecia que tinha acabado de acordar. E eu falava assim, cara, esse cara descarregou o dia inteiro, chegou em casa às 11 horas, e o cara tava com energia, com aquela vontade de vencer. Às vezes ele chegava lá em casa às 10 e ele ia estudar para a polícia até a hora que dava. E na época eu ainda fazia eu ia fazendo e ele ia estudando para a polícia. E então essa garra do Rafa sempre me chamou muita atenção. Então eu sempre me senti muito segura do lado dele. Mesmo ele com toda a loucura dele, eu falava assim, cara, um dia esse cara vai E dar qual que é a certo. sensação? Depois vocês ficaram muito ricos, multimilionários. Qual que é a sensação de viver essa vida aí? É doido que eu vou dizer, Pablo, mas nada mudou lá em casa, assim, no sentido de nosso coração, sabe? O que mudou é que a gente, esses dias mesmo, a gente estava conversando sobre isso, né, amor? Que é massa, não porque nós somos abençoados por tudo que Deus fez, mas porque hoje nós podemos ser sombra. Então,